A saga de Eliana Moraes é a mesma de muitas meninas, filhas da pequena burguesia agrária brasileira. São criadas numa fazenda até os 6, 7 anos de idade e no momento de iniciar o processo de escolarização, mudam para alguma cidade e vão viver com familiares, muitas vezes do mesmo padrão econômico, outras vezes um pouco mais pobres e muitas vezes mais abastados. Nessas casas, são pessoas da família, mas também são encarregadas de vários serviços domésticos que os filhos dos donos daquela casa não têm responsabilidade de assumir. Isso cria traumas. E é dessa sua mudança do campo para a cidade no estado de Goiás, é dessa sua adaptação à casa dos tios, à casa dos avós, à casa que não era do seu pai e da sua mãe, e dos incômodos que isso lhe proporcionou, que nos fala neste vídeo de memória a professora e rotariana Eliana Moraes. Bom, inicialmente, hoje, como terapeuta, eu olho para isso com muito amor. Mas já olhei para isso com muita raiva. Já olhei para isso com rejeição, né? Me senti às vezes rejeitada. Você sai do aconchego ali dos seus pais, na fazenda, aquele sistema, né? Muito acolhedor. Meus pais eram muito amorosos. Aí você vai para a casa da tia, do tio, recém-casados. Começa a nascer as crianças e você começa a se tornar uma babá, né? E eu me sentia um pouco escravizada pelo trabalho. A gente tinha que estudar e trabalhar muito. Então, assim, cuidar daquelas crianças. Era uma criança cuidando de outra criança, né? Claro que ali sob a supervisão da tia, tinha uma outra tia que trabalhava lá também. Mas eu me sentia assim. Tanto é que tem um fato que me chamou muita atenção, Jorge. Aos 9 anos eu tive uma pneumonia muito forte, em que eu fui isolada. Na época achava que eu estava com tuberculose, eu vomitava sangue. Hoje, sob o ponto de vista sistêmico, a gente sabe que a pneumonia, tudo que envolve pulmão, tem a ver com medo. Então eu tinha muito medo da madrinha, eu tinha muito medo do meu padrinho. E eu ainda tinha outro problema. Todo esse medo dos genitores me fazia fazer xixi na cama. E eu fazia xixi na cama e apanhava muito por isso. E me levavam ao médico e o médico mandava tomar um comprimido, tinha dia que eu tomava 3 de medo, porque eu não queria apanhar. Então, assim, foram 4 anos bons no sentido assim, se não fosse assim, eu não teria tido condições de estudar, né? Eu cheguei na escola alfabetizada, me colocaram numa sala para ser alfabetizada. Na primeira semana chamaram a minha madrinha e falou: olha, Eliana não pode ficar aqui. Eu tinha 6 anos e já era alfabetizada, não dá para ficar com os meninos que não sabiam ler. Me passaram para frente, né? Mas assim, como é que eu olho? Bom, foi um tempo bom, sob o ponto de vista educacional, que eu recebi, né? Mas sob o ponto de vista afetivo, foi sofrido. Foi doloroso, apanhei muito, a gente tinha que trabalhar demais. Eu lembro que tinha umas escadas na casa da minha madrinha, aquilo a gente batia escovão, limpava com bombril, lavar aqueles quintais, cuidar daqueles cachorros. Eu era uma criança de 6 anos, né? Aí, claro, fui crescendo 9, 10, né? Mas meus pais me procuravam sempre me colocar em escolas muito boas. Eu estudei em escolas particulares nessa fase, né? E então, assim, eu sou muito grata a isso, mas foi onde eu desenvolvi uma síndrome de rejeição. Então, eu cresci querendo agradar a todos. Eu engordei demais, eu era uma criança muito gorda e eu sofri bullying. Então, assim, na escola era bujão de gás. Brincavam que para fazer o vestido para mim era muito simples, era pegar um saco, cortar o pescoço e a manga e vestir a Eliana que tava pronto, né? Então, assim, hoje eu vejo tudo isso, a gente entende, né? Naquela época, não.
Mas emocionalmente eu fui afetada nesse sentido, que eu desenvolvi depois a síndrome, né, de rejeição, e aí você desenvolve algumas estratégias de sobrevivência e você percebe que é em função da infância que você teve. Olha, primeira questão da fartura. Nas casas onde eu ficava, né, ou na minha madrinha ou na minha avó, era tudo muito mais regrado, né? A alimentação na cidade já não proporcionava tanta fartura e tanta liberdade de alimentação como a gente tinha na fazenda. E outra coisa, a gente não tinha com quem brincar, né? Eu, por exemplo, eu fui a primeira neta de próxima à família da minha mãe, eu era muito próxima às minhas tias. E eu era muito aquela menina assim, vai ter um show lá no cinema e aí precisa ficar na fila para comprar o ingresso. Não, vamos dar um guaraná para a Eliana e pôr ela lá na fila e põe ela lá cedo, a hora de comprar o ingresso era de noite, ficava o dia inteiro lá, né? Então, assim, era muito diferente, sabe? Assim, eu senti falta de acolhida, eu senti falta de amor, de carinho. E eu me sentia sempre assim, num sentido de meio que de exploração de uma criança que está ali, então vamos pôr ela para fazer, em tudo, no trabalho, nas coisas. Mas tinha um lado bom também. Minhas tias iam viajar, meu avô falava, você não pode ir sozinha. Pode levar a Eliana? Pode. Aí eu viajava, ia com as tias. Campo Grande, tinha uma irmã da minha mãe que morava em Campo Grande, em São Simão, canal de São Simão, Cachoeira Alta. Então eu ia, tinha os benefícios também, né? De servir de companhia para as tias. Então minha tia começava a namorar, então, vai pro cinema, leva a Eliana, aí ganha um pirulito, ganha Guaraná Mineiro, ganha um pão com salame. Então, assim, são essas coisas que, né, que a gente olha hoje com amor. Meu padrinho, né? Ele era dentista. Minha madrinha, que era do lar, tá? Tinha um contato muito grande com as minhas tias e irmãs da minha mãe, meu avô e minha avó. Era um pouco difícil lá na minha avó, porque meu avô bebia muito e ele tinha alguns surtos de bater, ameaçar de morte, algumas situações difíceis nesse sentido, né? E a gente tinha ali as crianças da escola, né? Então, como eu tinha uma tia que era professora, logo no ano seguinte minha irmã foi para lá também, né? Então, assim, o nosso convívio era muito familiar, não tinha muito essa questão de amizade. A gente tinha, às vezes, assim, de sentar na porta da casa, conversar com os vizinhos ali, os pais sentavam para conversar e os filhos brincavam ali em volta na rua, né? Então, era mais ou menos essa convivência.